Terminámos no vídeo passado, então, esta primeira parte em que nós clicamos aqui no editar e temos aqui já o nome do usuário e a possibilidade de editar o nome do usuário. E quando clicamos aqui no alterar, temos ainda apenas a apresentação dos dados que aqui estão. Qual é o passo seguinte? É então processar de facto aqui dentro do editar final os mecanismos necessários para atualizar a informação da Ana. Bom, o que nós vamos fazer aqui então é o seguinte, vamos concentrar a nossa atenção aqui e vamos buscar as informações que nós temos dentro do post. E quais são essas informações? Portanto, nós vamos ter que fazer os seguintes mecanismos. Buscar a informação do post, abrir a ligação à base de dados, depois vamos ter que verificar se já existe outro usuário com o mesmo nome e depois, se não existe, atualizar os dados no usuário selecionado. É muito importante, e eu volto a referir mais uma vez, já o disse várias vezes ao longo desta playlist, que vocês façam sempre no início da construção de um determinado mecanismo de programação, ou de uma lógica, ou de uma regra de negócio, que vocês façam esta memória descritiva. O que é uma memória descritiva? É um texto, fundamentalmente, onde vocês descrevem quais são as operações que vocês têm que fazer. Qual é o aspecto fundamental da construção deste tipo de texto? Bom, em primeiro lugar, vocês vão estar ali a elencar um conjunto de coisas para vocês não se esquecerem. Mas à medida que vocês estão concentrados a escrever este texto, vão começar a lembrar-se de que há aqui detalhes que vocês vão ter que ter em atenção. Okay? E então, a prática depois e a experiência de criar código e de criar este tipo de estratégias através da escrita de uma memória descritiva, vocês vão refinando essas qualidades e vão percebendo o quão importante é fazer isto. Não só porque, imaginem esta circunstância, imaginem que vocês não tinham agora tempo para dar sequência ao trabalho que estão a fazer e teriam que fechar aqui o vosso Visual Studio Code e ir fazer qualquer outra tarefa, ou passear o cão, qualquer coisa do género. Bom, vocês depois iriam regressar aqui e iriam ter aqui um descritivo daquilo que vocês se lembraram de escrever para ser uma espécie de um lembrete, ok? Algo para vocês se recordarem. Bom, mas posto isto, vamos então aqui avançar. Eu vou aqui remover o print R. Então eu quero primeiro ir buscar a informação do post. Ora, eu tenho aqui os dados do post, eu sei que vem um ID usuário. Então, e vem também o nome do usuário. Neste caso, se eu for aqui olhar, eu tenho aqui o ID usuário e o text usuário. Então eu vou colocá-los aqui em variáveis. ID usuário é igual a... E agora reparem como é que eu faço. Eu vou colocar post ID usuário. E o usuário, que é o nome da pessoa, vai ser igual a post text usuário, que é o nome que tem o input, de onde vem então a informação. Portanto, este que aqui está. Bom, o que nós vamos agora fazer aqui é o seguinte. Portanto, eu já fui buscar a informação do post, está aqui. Vamos abrir a nossa ligação. Então, para isso, nós já temos aqui abrir a ligação à base de dados, incluir e criar aqui, tudo certo. Vamos colar aqui embaixo. Abrir a ligação à base de dados, está feito. Verificar se já existe outro usuário com o mesmo nome. Ora, como é que nós vamos fazer aqui essa verificação? Bom, em primeiro lugar, vamos colocar aqui os parâmetros, é igual a um array. E eu quero chamar aqui uma atenção, é apenas uma informação relacionada com o PHP, e que é a seguinte, eu posso escrever um array de uma forma diferente. Okay? Poderia escrevê-lo desta forma, logo diretamente. Com as versões do PHP 7, isto não tem qualquer problema. Eu posso escrever aqui simplesmente isto, desta forma, reparem, ID usuário, e depois colocar aqui o ID usuário. Posso também informar que eu posso escrever aqui este parâmetro apenas com aquele nome, não tem qualquer problema, apenas assim ou qualquer coisa. O que interessa é que depois na query seja usado exatamente este nome, que na parte do texto da query vai ser substituído por este valor. Okay? Mas tradicionalmente eu vou colocar aqui o ID usuário. Bom, isto é válido, mas atenção, se nós estivermos a executar esta nossa aplicação num servidor web que tem uma versão de PHP 5.4 ou 5.3, uma versão mais antiga, que é muito pouco provável, mas pode acontecer, esta forma de escrever os arrays não é compatível. Então, eu prefiro usar esta expressão que aqui está, porque eu sei que ela é compatível quer na versão 5.3 do PHP, quer também na versão 7 e na versão
Com certeza 8 também será. Então é uma forma mais correta de o fazer e às vezes até para a leitura do código é fácil de ler. Vocês vão ver, no entanto, à medida que forem estudando PHP, se for o caso, vocês vão ver muitas vezes que não aparece o array, porque há mecanismos, há peças de código, por exemplo, onde já não se usa este tipo de nomenclatura e usa-se então a escrita mais simplificada do array. Mas eu com isto quis explicar que existem estas duas possibilidades. Bom, feito isto, nós queremos verificar se já existe outro usuário com o mesmo nome. Ora, aqui é uma técnica muito específica do CRUD. Nós queremos ir perguntar, portanto fazer um select, se existe alguma linha onde existe um usuário que tem o mesmo nome atualizado, isto é, o nome que nós acabamos de alterar. Mas atenção, eu vou colocar aqui resultado, vai ser igual a gestor, que é o nosso sistema de gestão de base de dados. Vamos colocar aqui corretamente, gestor. Execute query. Executar uma query. E vou-lhe dizer, seleciona, select, usuário, from usuários. Ok? E eu vou aqui colocar isto de forma mais interessante para vocês conseguirem ler o código. Vou aqui, inclusive, fechar aquele espaço. Vou colocar aqui os params, que é este parâmetro do ID usuário, e eu para este ID usuário vou ter que passar mais um parâmetro aqui dentro. Então nós vamos fazer aqui isto, reparem. E aqui é uma parte das mais importantes deste vídeo, que é como é que eu vou fazer a query para ir perguntar ao sistema. Existe algum utilizador que seja outro utilizador que não este, que eu estou a tentar alterar, e que tenha um nome igual àquele que eu estou agora a alterar. Isto porquê? Vamos aqui fazer pseudocódigo. Reparem o seguinte, eu tinha o utilizador 1 que era João. Ok, vamos aqui colocar assim. O 2 era a Ana. Imaginem que eu vou abrir aqui a Ana e digo-lhe assim, olha Ana, a partir de agora o 2 passa a ser João. Bom, qual era o problema? É que eu iria ter de facto dois utilizadores em linhas diferentes, mas íamos ter dois utilizadores com o mesmo nome. Então eu tenho que perguntar ao sistema se existe alguma coisa destas. E se existir, independentemente do ID que ele tenha, eu vou dizer, epá, não quero, não vou alterar nada. Mas há aqui um pormenor. Imaginem que eu vou abrir o Ana e não faço nenhuma alteração ao Ana. Simplesmente clico em alterar e ele fica exatamente com o mesmo valor. Eu posso, ainda assim, atualizar a informação da Ana sem prejudicar nada na minha base de dados. Então reparem qual é a lógica que eu vou escrever aqui. Vou aqui comentar isto tudo e vamos aqui regressar. Eu vou colocar aqui dentro um outro parâmetro que é o usuário. E vamos colocar aqui usuário, okay? Que é o valor que vem aqui do post. Então nós temos o ID concreto, exato, do registro que estamos a querer atualizar. Mas este usuário que aqui está é um nome que pode ser o mesmo nome que já existia ou pode ser um nome alterado. Então eu quero selecionar o usuário, okay, da tabela usuários e agora muita atenção a esta cláusula. Onde usuário é igual a usuário e ID usuário diferente de ID usuário. Ora, o que é que vai acontecer aqui? Os dados que me vão ser devolvidos só me vão ser devolvidos se verificar esta cláusula que aqui está. E basicamente a cláusula diz o seguinte, onde o ID, o nome do usuário seja igual, o nome, mas o ID do usuário tem que ser diferente. Então nesta circunstância, se eu aqui estivesse a alterar a Ana, que tem o ID 2, e deixasse ficar Ana, da mesma forma, o que é que iria acontecer? Eu ao procurar, ele vai me dizer assim, onde o usuário é igual ao usuário, e portanto Ana é igual a Ana, e o ID usuário seja diferente do ID do usuário. Ora, neste caso não é. Porquê? Porque o ID do usuário é 2 e, portanto, ele não iria encontrar um outro registro a não ser este. Ok? Então, aqui neste caso concreto, se eu fizer esta query, eu vou ter a certeza absoluta que eu vou impedir que outro utilizador com o mesmo nome possa ser registado. Reparem, neste caso, se eu colocasse aqui João, a pergunta, neste caso o João sendo o João alterado, ok? Mas como João já existe na minha base de dados, o que é que o sistema iria perguntar? Seleciona o usuário, o nome,
poderia ser outra coisa qualquer, mas seleciona qualquer coisa da minha base de dados onde o usuário seja igual ao usuário, e portanto, este é igual àquele, e o ID do usuário, que no nosso caso da Ana é o 2, seja diferente daquele que nós estamos a usar. Ora, neste caso nós íamos obter este resultado, e então tínhamos a resposta à nossa questão, isto é, já existe um outro utilizador, que não o ID2, que contém o mesmo nome. Então, nesta circunstância, nós vamos ter que negar a atualização dos registros. Então, vamos aqui fazer o seguinte. Se não existir, atualizar os dados do utilizador selecionado. Mas, antes disto, ainda existe outra. Se já existir, apresentar a mensagem de erro, por exemplo. Vamos lhe chamar assim. Então, eu vou verificar isto desta forma. Se vieram registros no resultado, isto é, if contagem de resultado for diferente de 0, isto é, existirem lá linhas, então significa que eu vou fazer aqui uma mensagem. Echo, já existe outro usuário com o mesmo nome. E a seguir até posso colocar aqui um echo, vamos fazer aqui um parágrafo, e colocar uma hiperligação para voltar ao index.php. Ahref é igual a index.php /a, e agora vamos colocar aqui voltar. Poderíamos inclusive voltar ao editor, mas isso ia nos dar aqui mais algum trabalho. Agora não importa, o que interessa é para vocês perceberem que é possível caçar o erro e impedir que ele avance. O que é que eu vou fazer agora aqui para impedir que ele avance? Posso fazer duas técnicas, que é colocar aqui um else, e no else significa, se não houve resultados, então executa este código que aqui está dentro, ou então posso fazer simplesmente aqui um return, por exemplo, ou um exit. E se eu fizer aqui um exit, significa que o resto do código não vai ser lido. Então agora aqui eu posso fazer a alteração dos dados. Se não existe, atualizar os dados do usuário selecionado. Como é que eu vou fazer aqui? Vou criar novamente uns parâmetros, aliás, os parâmetros já estão ali criados, eles serviram para eu ir fazer esta pesquisa, mas vão servir agora para fazer a atualização, e na atualização eu vou simplesmente fazer gestor, neste caso execute non-query, porque quero fazer um update. Vamos abrir aqui e colocar aqui os params, e aqui dentro vamos ter então a nossa query de atualização. Neste caso é escrita da seguinte forma: update usuários. E agora, set, isto é, define, e eu vou colocar aqui, usuário é igual a usuário, portanto, o usuário vai ser igual ao texto que vem aqui. Vamos fazer a atualização do updated at, isto é, atualizado em. Então, neste caso, eu vou colocar aqui, vírgula, updated at é igual a now. E este now significa agora, é uma função de SQL que vai injetar automaticamente nesta coluna que aqui está a data e hora daquele momento em que nós estamos a trabalhar. E agora vamos ter que dizer assim, ok, vai atualizar os usuários e define que o usuário passa a ser igual ao usuário e a atualização foi feita agora, mas em que linha? Where ID usuário, ID usuário é igual a ID usuário. E muita atenção, porque se nós não colocássemos esta cláusula, o que iria acontecer é que todos os registros da minha base de dados iam ser atualizados com estas informações. Se eu tivesse 10 usuários e não colocasse esta cláusula, todos os usuários passariam a chamar com este nome e estariam atualizados desta forma. Muita atenção, porque isto pode significar uma catástrofe na vossa base de dados, se vocês não colocarem ou se esquecerem desta cláusula. Okay? Esquecerem-se desta cláusula significa deitar ou transformar todos os usuários da vossa base de dados para ficarem com o mesmo nome e não há volta a dar atrás, a não ser que vocês tenham feito um backup de segurança anterior da base de dados. É tão grave quanto isto. Okay? Portanto, esta cláusula é importantíssima. E no final de tudo isto, nós temos aqui então a execução com êxito,
aqui é uma execução sem êxito, porque já existe um outro usuário com o mesmo nome. Então vamos fazer aqui um redirecionamento e voltar ao index. Então, header, location, index, index.php. Ok? Vamos testar então o nosso sistema e ver onde é que temos erros, porque tradicionalmente eu sou levado sempre a crer que nós temos erros. Ora, nós não temos aqui mais do que um usuário, vamos adicionar um usuário e vamos usar aqui o João. 1, 2, 3, ok? Registar. Vamos fazer aqui um ok, voltar. Portanto, nós temos agora o Ana e temos o João. Se eu for agora editar o Ana, vamos editar aqui a Ana para Ana Silva. Vamos clicar em alterar e vamos ver se temos tudo a funcionar ou não. Ok. Reparem como Ana Silva foi alterado com sucesso. Vamos tentar alterar a Ana Silva para João. Editar. E aqui em vez de Ana Silva vamos lhe chamar João. Vamos clicar em alterar. E o sistema diz-me, já existe outro usuário com o mesmo nome. Voltar. Não deixou. Reparem que os dados ficam intactos. Vamos tentar alterar o João para Ana. Bom, se eu quiser alterar o João para Ana, não há qualquer problema, porque o outro registro é Ana Silva. Então vamos fazer aqui alterar e reparem, temos agora a Ana Silva e temos a Ana. Então eu vou editar aqui novamente para João. Vamos agora colocar com letra maiúscula, não há problema nenhum. E se eu quiser editar e deixar ficar João novamente, não tem problema nenhum. Eu clico em alterar e não há qualquer erro, porque na prática eu estive aqui a alterar e não tive em conflito com nenhum dos outros registros. Espero que tenha sido suficientemente esclarecedor este exemplo. Como eu tive a ocasião de referir várias vezes ao longo destes últimos vídeos desta playlist, não houve aqui praticamente nenhuma preocupação relacionada com validação de valores, etc. Então eu quero reservar alguns vídeos para vos explicar quais são os riscos que se correm quando vocês montam um sistema destes, que já tem aqui praticamente todo o crudo feito, isto é, criar, atualizar, ou melhor, criar, ler, atualizar e eliminar. Mas imaginem o seguinte, se eu clicar aqui em eliminar o 2 e agora colocar aqui 20, ok? Colocar aqui um 0. E quando eu coloco aqui o return, reparem, eu tenho aqui um erro a dizer, mas não existe esse utilizador. Então, nos próximos vídeos desta série, nós vamos ver aqui quais são os problemas que podem acontecer e de que forma é que vocês os podem minimizar ou apanhar no sentido de impedir que o utilizador possa fazer este tipo de aldrabice no vosso sistema.